Amigos, está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você toda noite debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como todos estão acostumados, toda noite recebemos um convidado ou uma convidada especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. E hoje é com muita satisfação e orgulho que recebemos aqui a presença da prefeita Maria Antonieta de Brito, ela que já está aqui nos nossos estúdios, e iniciaremos a entrevista já, rapidinho, depois do pequeno intervalo comercial. Fique conosco que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, amigos. Voltamos então, em definitivo, para esta edição do programa Assunto Cidade, como eu falei no início, com a honra e a satisfação de receber aqui a presença da prefeita Maria Antonieta de Brito, a quem eu dou primeiro uma boa noite e deixo um espaço para a senhora cumprimentar o telespectador. Boa noite, prefeito. Obrigado pela presença. Boa noite, Valdir, e meu boa noite a todos os telespectadores. Certo. Prefeita, todo o município de Guarujá e fora dele também, todos acompanham desde janeiro de 2009 a saga, a sua verdadeira saga para vencer as dificuldades econômicas e financeiras do município de Guarujá. Seria possível traçar hoje, em maio de 2013, já passados aí 5 anos e tanto, o panorama financeiro e econômico hoje da Prefeitura de Guarujá? Sem dúvida, nós tivemos um grande avanço. Em 2009, nós recebemos uma gestão endividada, nós saneamos as contas públicas, nós parcelamos o que foi possível,
como foram o caso da Previdência, os 400 milhões de Previdência, nós parcelamos FGTS, parcelamos toda a parte de precatórios que não eram pagos até então, e isso estava impedindo que a Prefeitura avançasse, né, nos seus convênios, nós não tínhamos certidões, avançamos no pagamento dos credores, né, daqueles prestadores de serviços, dos fornecedores, em muitos casos, não totalmente ainda, mas a situação da Prefeitura era uma situação que, a partir de 2011, nós conseguimos equilibrar, né, não estava sobrando nem faltando recursos, mas estava numa condição de administração. E nós começamos a retomar investimentos, as obras, perceptível por todos. Nós já estávamos num período difícil, entrando nos programas, pleiteando, fornecendo todas as bases para depois a gente avançar. Então, nós tivemos em 2009 a lei dos precatórios, a emenda 62 em Brasília, que foi aprovada, que beneficiou municípios como o nosso e mais quase 700 municípios. Nós tivemos, pelo presidente Lula, o parcelamento da dívida de Previdência FGTS, que nos beneficiou. Nós já estamos quase finalizando o pagamento do FGTS dos funcionários. Era FGTS antes de 2009, porque de 2009 para cá nunca atrasei, nunca deixei de pagar. Ao mesmo tempo, em relação aos precatórios, nós tivemos esse avanço, sobrava um pouquinho de recursos, que eu fui fazendo as contrapartidas, ou seja, para um dinheiro que vem do Estado ou da União, uma parte tem que ser da Prefeitura. 2013, nós estávamos com todos os recursos em conta, obras em andamento. Nós tivemos uma surpresa, que foi a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, da área da Justiça, que entenderam que a emenda 62 de 2009 era inconstitucional. Com esta inconstitucionalidade, toda aquela conquista que a gente teve no início, né, que foi uma luta enorme, que fez com que a gente fosse o primeiro governo a colocar em dia as finanças do município, fez com que nós tivéssemos uma paralisação de investimentos, porque eu dou exemplo, Valdir, para a população do seguinte: a gente tem uma prestação da Casa Bahia de R$100, e eu recebo lá uma correspondência da Casa Bahia falando: olha, a partir do mês que vem, a senhora vai começar a pagar R$500. Houve uma mudança no Código de Direito do Consumidor, nas relações de comércio, e você que tinha a prestação de 100 vai para 500. Você tem um orçamento, você tem todos os seus gastos já programados, você já deixa reservado o dinheiro que é da Casa Bahia de R$100. Você imagina você sair de 100 para 500, R$400 a mais. Da onde você vai tirar os R$400? Você pode falar: não vou pagar. Aí o que acontece quando alguém não paga a Casa Bahia, quando alguém não paga uma prestação, uma dívida aqui fora? Fica com o seu nome protestado, vai para o Serasa, para o SPC, você fica sem crédito, acabou a vida da pessoa, não é verdade? A Prefeitura estava com o nome sujo, vamos dizer assim. Então, e a gente não podia voltar a ter o nome da Prefeitura sujo como estávamos antes, claro, sem as certidões, porque foram 3 anos muito difíceis, 2009, 10 e 11, que a gente não conseguia responder à sociedade. Em 2011, nós tivemos o primeiro contrato com recursos de convênio. Não quero passar pelaquilo que a gente passou antes. Então, nós tivemos que pagar a mais. Então, nós saímos de um valor de 1,5% da receita, ou seja, imagina que o seu orçamento, para quem ganha, né, um salário mínimo, é 1,5% do seu salário mínimo. Imagina que você sai de 1,5% de dívida, só nessa dívida, para 4,22%. É muita coisa. E com essa muita coisa, a gente teve que tirar das áreas que eu tinha reservado o dinheirinho para fazer algumas coisas. E de outras, nem pude. Outras simplesmente nem saíram dos planos. E foi isso que aconteceu em 2013. Agora, esse ano está diferente. A gente conseguiu saber o que ia ter pela frente, porque 2012 era uma realidade, 2013 mudou a coisa com uma realidade que tinha sido construída diferente. Claro. Então, 2013, eu sei quais são os desafios. Está difícil? Tá? Mas, assim, em 2014, a gente entrou ano sabendo que ia ter que pagar mais, ia ter que buscar mais recursos, tinha que apertar mais o cinto. Mas, quando eu fui negociar com o tribunal, com o doutor Pedro, presidente do Departamento de Precatórios, eu mostrei para ele, sabe quanto eu tenho para governar a cidade o ano inteiro?
para fazer o tapa-buraco, para fazer contrato de maquinário, para poder responder as coisas simples que a população está pedindo, não tenho nada. Não é justo a gente lutar tanto para ver voltar uma situação anterior. Não foi em todas as áreas, como em 2009 eu encontrei a prefeitura, a cidade. Foi na área de zeladoria, na área de infraestrutura, mas mesmo assim a gente não pôde avançar em muitas coisas que a gente queria. Então eu digo para você, para não entrar em outras áreas, eu falei, pelo amor de Deus, o senhor tem que dar uma oportunidade. Aí nós tínhamos feito um trabalho forte nos precatórios, ficou demonstrado que a prefeitura fez a sua parte, e aí nós tivemos uma economia de 12 milhões, que eu contratei semana passada maquinários, nós já estamos limpando os canais, tirando aqueles resíduos, que eu não tinha com que nem fazer isso. Cheguei a pedir raspa de asfalto para Ecovias, Valdir. Né? Hoje não, a gente em abril fez o contrato de tapa-buracos, está começando a colocar em ordem não somente as grandes vias, mas dentro dos bairros que ficaram mais judiados. Está faltando agora a licitação de hidrojateamento, que é aquela que desentope, né, as tubulações, as redes. Isso para nós é muito importante, porque eu só tenho um caminhão. Então, com muito rigor, mas a gente está avançando e com a graça de Deus, nós vamos superar essa como nós superamos outra vez. E as coisas estão acontecendo, as obras estão acontecendo, estão sendo retomadas, né? Foi muito difícil em 2013. 2014 concluímos todo o Mangue Seco, todo o Santo Antônio, estamos trabalhando aqui na Vila Áurea, no Chaparral, no Jardim Boa Esperança. Então, é uma retomada, as obras do estádio, as obras das nossas escolas, das reformas e ampliações. Então, tem muita coisa acontecendo que, às vezes, não é perceptível a todos. A gente está com as obras da perimetral que foram concluídas, do novo acesso. Então, tem muita coisa em dia acontecendo. Prefeita, esse período que o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse ampliada, como exemplo muito feliz só deu da prestação da Casa Bahia, foi um período muito longo? Está sendo. Ele não mudou ainda. Ainda não reduziu? Não reduziu. Eu coordeno pela Frente Nacional de Prefeitos, eu fui eleita vice-presidente para assuntos de finanças públicas. Eu estou liderando o movimento nacional desde o ano passado, em Brasília, aqui em São Paulo. Semana passada me reuni em São Paulo com a OAB Nacional, com a Advocacia Geral da União representando a presidenta Dilma, com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo e outras prefeituras do Brasil, e nós estamos numa luta grande para tentar sensibilizar lá os ministros, Joaquim Barbosa, os ministros do Supremo Tribunal Federal, para não asfixiarem mais os municípios. São 700 municípios que estão passando o que nós estamos passando e até pior. Tem gente numa condição pior. Se eu digo, se nós estamos sofrendo hoje, tem gente numa condição muito pior porque não estava com as suas contas nem equilibradas como nós estávamos. Então, eu vi casos de cidade como Urupês, que tem menos de 20 mil habitantes, com endividamento de precatórios de 137%. O nosso compromete quase 50% da receita. Urupês compromete 137%. Meu Deus. Né? Guarujá, quase 50%. É quase metade do nosso orçamento. São Paulo, 60 e poucos %. Nós somos a terceira cidade no estado de São Paulo com maior endividamento de precatórios. E não são do meu governo. São de 2008, né, para trás. 2009 para frente, nós estamos religiosamente em dia com pagamentos. Mesmo com as tentativas de sequestros. Nós evitamos 60 milhões no ano passado, nossa Procuradoria agiu exemplarmente. Esse ano nós já evitamos uma tentativa de tirar dos cofres públicos, né, porque quando vem o pedido de remoção de dinheiro para pagar alguém, de qualquer conta. Então, nós evitamos quase 16 milhões recentemente, um trabalho muito firme da nossa Procuradoria Jurídica. E mesmo com toda essa pressão política, com os prefeitos unidos em torno desse mesmo objetivo, ainda não foi possível sensibilizar o Supremo de forma a diminuir esse percentual? Não foi. O Supremo está muito longe da gente. Eu fui a todos os ministros no ano passado. Vocês mostraram aqui fotos da minha ida no ministro Fux, na ministra Rosa, no Teori Avast, em todos eles. Só o Joaquim Barbosa e o relator que não receberam a Frente Nacional. Eu fui com prefeitos do Brasil inteiro, liderando essa caravana. E assim, a gente avançou, porque parou um tempo
estão ouvindo, nós estamos preparando memoriais, documentos de defesa para sensibilizar, pedindo maior prazo e que essa discussão volte para o Congresso, porque é lá que o legislador, que os deputados e senadores terão que definir uma nova lei para proteger os municípios de forma geral. Claro. Até para esclarecer para o telespectador que pode não saber o que vem a ser o precatório em si, são geralmente equívocos do passado. Dívidas, são dívidas, por exemplo, desapropriação de áreas, nós temos a dívida de Morrinhos, a dívida do Morro do Maluf, muitos precatórios, né? Na cidade tem dívidas com prestadores de serviço, alguém que foi prestador de serviço da prefeitura, que fez algum trabalho para a prefeitura e não foi pago. Tem a questão de empréstimo a banco. Na época do Rui Gonzalez, aconteceram muitos empréstimos. Então, o empréstimo de 5 milhões hoje está em 120, 150 milhões. Quer dizer, é muito dinheiro. E isso compromete o credor do serviço público, que é o cidadão. Então, eu demonstrei isso, escrevi artigos sobre isso, sensibilizando que quem perde, ninguém está querendo deixar de pagar, sabe, Valdir? Eu falei isso aos ministros. O bom prefeito, ele não quer deixar de pagar quem deve, só que tem que pagar o que é justo, porque não pode pagar alguns e deixar a população lá sem o que ela precisa. E isto é muito difícil, depois que a gente fez uma luta enorme, né? Então é importante saber que a gente continua na luta, firme, né, que a gente tem procurado vencer e que a compreensão da população, o apoio que a gente tem recebido de todos tem sido muito importante. Tá certo. Bom, prefeita, nesta terça-feira a senhora perdeu um de seus auxiliares mais diretos, perdeu no sentido positivo da palavra, o advogado-geral do município que se desligou da prefeitura. Houve algum desentendimento? Não, ou foi uma coisa tranquila? O Guerato, uma pessoa, meu amigo pessoal. O Guerato é uma pessoa que veio para o nosso governo, ele já tinha recusado a proposta que ele aceitou agora, resolveu enfrentar um desafio conosco, né? E ele recebeu uma proposta que o poder público não tem como cobrir, né? Que a iniciativa privada tem mais flexibilidade para salários, nós não temos. E ele foi para uma proposta que na área dele, ele é especialista em licitações, em parcerias público-privado, então ele está indo para uma atividade da formação da carreira dele. Eu estou feliz por ele, porque assim é algo que a gente estuda tanto, a gente se prepara para poder, né, conquistar para o futuro da gente coisas boas naquilo que a gente faz. E eu desejo muito sucesso para ele, é uma perda sim, é uma pessoa firme, me ajudou muito, principalmente nessas questões de precatórios, a colocar toda a parte da prefeitura jurídica numa condição de grande credibilidade perante os órgãos de controle e fiscalização. E eu desejo para ele muita sorte. Fiquei triste, mas contente ao mesmo tempo. Eu não sei descrever isso, né? É como um professor que prepara o aluno e quando ele vai para o mercado de trabalho, você fica feliz. Você fica triste porque você está perdendo aquele contato do dia a dia, mas feliz pelo sucesso. Claro. Né? E assumiu o Dr. Fábio, que é um procurador de carreira, muito competente também. Nós temos uma equipe muito boa na Procuradoria, né? Excelentes procuradores e procuradoras, e eu tenho certeza que o Fábio vai dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido. O doutor André Guerato, inclusive, estava à frente de uma série de apurações, de responsabilidades, inclusive apurando algumas denúncias graves, e tudo isso será tocado adiante? Sim, pelo Fábio e pela equipe, até porque nós enfrentamos coisas que nunca ninguém teve coragem de enfrentar, que foi a corrupção, né? E eu, Guerato e todos nós que enfrentamos isso, a gente tem pago um preço alto por querer as coisas certas. Mas eu digo para você que não nos arrependemos, porque o que é certo tem que prevalecer, né? Havia uma situação que estava dentro da prefeitura, na procuradoria, em outros setores, dentro do fórum, nos cartórios, com escritórios de advocacia da cidade, empresas, envolvendo todas essas pessoas que nós mostramos, nós combatemos. Tem gente demitida por ter praticado corrupção. Então, foi uma ação muito firme que muita gente não teria coragem de fazer, não, pelas ameaças que foram recebidas. Mas o que está em jogo, Valdir e telespectador, é o dinheiro público, o dinheiro que a gente leva muito tempo para arrecadar, que o contribuinte paga e que tem que ser aplicado diretamente, não
colocado na conta de pessoas, Claro. né, e deixando de utilizar para a finalidade que é melhorar a qualidade da população, a qualidade de vida da nossa população. Então, foi importante nesse sentido e a gente continua, porque agora tem as auditorias que vão continuar, nós estabelecemos alguns compromissos, né, com o Ministério Público, com a Justiça, temos agido juntos com o próprio GAECO, né, com muito rigor, com muita seriedade, como sempre fizemos. Certo. Prefeito, a relação com o Poder Legislativo, com a Câmara, como que está? Alguns vereadores, pelo menos até o começo do ano, reclamavam muito da quantidade de vetos, parece que houve já algum entendimento nesse sentido? A relação entre os poderes tem esses momentos mesmos, Valdir e telespectadores. São poderes que têm os seus papéis, né? Têm as suas responsabilidades, tem momentos de maior proximidade, tem momentos de atrito, depende do que se discute, mas não há nenhuma situação de atrito entre poder executivo e legislativo. Existe sim uma relação de que todos nós queremos o melhor para a cidade e é isso que eu penso, né? Eu sou uma prefeita que tenho tido muito trabalho para colocar as coisas no lugar, né? Para a gente poder fazer as coisas acontecerem. Às vezes não tenho muito tempo para estar no dia a dia, no bate-papo do dia a dia. Até às vezes para vir para a entrevista, a gente tem que largar uma série de coisas. Mas eu posso dizer para você que eu tenho um grande respeito por todos, respeito os que são da minha bancada, os que não são, né? A postura, acho que o que tem que prevalecer é a postura ética entre os poderes e a seriedade, né? Então, me dou muito bem com o Marcelo, meu líder é o Nicolassi, tem os vereadores da bancada do PMDB, que é o Nelsinho, o China, o Todd, são meus companheiros. Podemos, às vezes, divergir de algum aspecto, mas eu toda hora mostro para eles, olha, nós estamos nessa luta, nessa dificuldade, porque a gente está indo querendo a coisa séria, né? É muito fácil, se eu fosse ir para o campo da politicagem, de fazer apenas o que é de interesse para alguns, eu sairia de tudo aquilo que a gente está buscando para a sociedade. Eu não posso. Nesse momento em que as questões nacionais, né, interferem nas finanças dos municípios, eu estou lutando por cada centavo para a gente conseguir contratar o maquinário, cada centavo para conseguir, né, melhorar a zeladoria, cada centavo para a gente poder responder, né, satisfatoriamente à população. A gente faz a nossa parte e o Legislativo fazendo a deles. Mas a relação é de respeito. Estávamos todos no Baile da Alma nesse sábado. Hoje mesmo liguei para o Marcelo, para o Nicolás, para agradecer uma orientação, porque é importante, eles estão ouvindo as pessoas. É importante que eu tenha a capacidade, a equipe, as pessoas que estão no serviço público, de ouvir as pessoas. Então, eu penso isso, sabe? Sempre foi uma relação de respeito e uma relação harmônica. Tá certo. Prefeita, já no segundo bloco voltamos para falar de Copa do Mundo. Ótimo. E o prêmio Prefeito Empreendedor agora já foi contemplado com o primeiro lugar na categoria estadual e iremos competir na categoria nacional. O Assunto Cidade faz um pequeno intervalo, voltamos já. Fique conosco que é rapidinho. Cuidar de cada detalhe para tornar o dia mais especial. Esse é o plano. Envelhecer com a certeza de nunca ficar velho. Esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino. Esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã. Esse é o plano. Descobrir que ocasiões especiais ficam ainda melhores quando compartilhadas. Esse é o plano. Conseguir almoçar em casa e valorizar os momentos que realmente importam. Esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Pitanga Mall, o centro comercial feito sob medida para você. Localizado na Avenida Leomil 660, conta com lojas e prestadores de serviços que garantem o seu prazer e satisfação. Praça de alimentação, estacionamento, segurança, zona livre de internet e banheiros adaptados são algumas das vantagens do Pitanga Mall, que garante infraestrutura e conforto para suas compras ou lazer. Passe uma tarde no Pitanga Mall e conheça seus produtos e serviços. No setor de alimentação, você encontra o Espetinho Leomil, uma opção de espetos com grife. Você também tem o restaurante japonês Debidu, o único com self-service do Guarujá, onde você se serve à vontade com o diferencial dos pratos quentes. No vestuário, a boutique Fruto Doce faz a diferença em moda feminina, inclusive para o tamanho plus size. Saúde e bem-estar você também encontra no Pitanga Mall, com o talento e a eficiência comprovada da Dinapodóloga. Além disso, o Pitanga Mall também oferece os serviços da Conceito Imobiliária e do Planeta Vira-Lata, o único da Baixada Santista especializado em filhotes e com a franquia da Sociedade Brasileira de Sinofilia, a Sobrace. No coração da cidade, uma nova opção. Pitanga Mall. Sinta-se em casa. A casa é sua. Muito bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, como eu falei, com uma satisfação e honra de receber aqui nos nossos estúdios a prefeita Maria Antonieta de Brito. Ela que no primeiro bloco traçou um panorama atualizado da situação econômica da administração municipal de Guarujá, que enfrentou primeiro, logo no seu início, em 2009, uma avalanche de dívidas deixadas por gestões anteriores. E logo em seguida, quando já estava a casa quase arrumada ali, já se arrumando, vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal aumentando o percentual destinado ao pagamento de precatórios. Nas palavras da própria prefeita, como se a prestação da Casa Bahia, de um mês para outro, aumentasse de valores. Mas questões que estão sendo equalizadas com o rigor na gestão do recurso público. Terminamos o primeiro bloco com a promessa de falar de coisas boas, principalmente de Copa do Mundo. A central de boatos já dava como certo que Guarujá estava fora da Copa do Mundo, que o estádio tinha sido recusado pela FIFA, que a seleção da Bósnia já ia para outro lugar. A seleção da Bósnia vem para o Guarujá, né, prefeito? Nós estamos trabalhando intensamente nisso. Né? A seleção da Bósnia, ela referendou a sua vida para a nossa cidade. Nós tivemos com um grupo da nossa equipe, né? A Eunice, que é a coordenadora da Copa, mas o Rafael e o Bruno, juntamente com a nossa equipe de comunicação, lá na Bósnia, falando com o povo bósnio, falando com os segmentos, né, colhendo as impressões, os sentimentos, porque nós estamos fazendo um intercâmbio entre as populações. Então, isso vai ser muito interessante nessa troca, né, cultural que nós teremos agora nos próximos dias. Estamos trabalhando muito, correndo bastante, o estádio já está quase pronto, né, é uma obra grande, mas está ficando muito bonito e é algo que vai ser nosso. O mais importante, acabou a Copa, nós ganhamos um investimento de 12 milhões para a cidade, para as pessoas que moram aqui, e nós ganhamos um investimento de 4 milhões e meio equipamentos, para uma fisioterapia novinha para os nossos atletas, para a população, com piscina, com hidromassagem, com uma academia nova de ginástica, com equipamentos novos, com sala para a imprensa, com sala de preparação, com um campo novo, com um campo auxiliar novo, com equipamentos de cuidado, né, para os nossos campos, para as nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos,
de todas as idades utilizarem para os nossos campeonatos, para trazer eventos esportivos para a cidade. Então, a Copa está sendo uma grande oportunidade, como mostrou o Sebrae, né? Nós recebemos o caminhão da Copa, que ficou lá na Praça das Bandeiras, e o caminhão da Copa mostrou para os comerciantes, para a população, como é que você pode ganhar dinheiro com a Copa. Né? Como é que cada um pode aproveitar essa oportunidade para ter renda. Né? Isso é importante para alavancar a economia da cidade. E nós estamos com todo mundo engajado, a rede hoteleira, o Casa Grande, onde a seleção vai ficar, toda a rede de hotéis da cidade, que vão ter pessoas que vão estar vindo para cá, toda a parte gastronômica, o comércio, o ambulante, todo mundo vai ganhar dinheiro. Isso é importante a gente lembrar. A Copa é um sinal de oportunidade. O que nós estamos gastando aqui no município é muito ínfimo, eu diria, investindo em comparação a tantas outras cidades que conseguiram milhões, trilhões, né? Com tão pouco a gente está fazendo tanta diferença, porque cada centavo está sendo bem aplicado. Então, cada hora que você vai no estádio, você vê a diferença, o entorno, como aquele bairro está ficando diferente. Sem contar que na última semana consegui recursos do governo do estado para pavimentação, para drenagem, ali daquelas ruas. Claro que não vai dar para ficar pronto agora, saiu sexta-feira, são 60 dias uma licitação. Mas, assim, nós estamos fazendo de tudo, né, buscando tudo que a gente pode, e a cidade vai tendo uma oportunidade de mudar a cara. Né? Tudo isso que a gente veio conseguindo de investimentos, de obras em Vicente Carvalho, no Guarujá, só está acontecendo porque nós somos centro de treinamento, nós acreditamos. A gente foi vendendo essa imagem, foi potencializando o olhar, né, turístico da cidade, as potencialidades, e aí a gente está colhendo resultados. E vai vir muito mais coisas. Esse trabalho de fomentar os negócios entre os pequenos e médios empresários de Guarujá foi, inclusive, responsável já por um prêmio recebido pelo município. Sim, eu estou muito feliz, quero aqui agradecer em primeira mão a minha equipe, de todas as secretarias que trabalharam no prêmio Prefeito Empreendedor. É o segundo ano que eu conquisto como prefeita o prêmio, que é muito difícil, ele é muito disputado e concorrido no Brasil inteiro. Ser prefeito empreendedor é sinal de boa gestão, de boas práticas e de resultado na atividade econômica da cidade. E isso significa que a gente está aproveitando cada oportunidade. Como eu falei a vocês, enxerguei a Copa com a minha equipe como uma grande oportunidade. A gente atraiu todos os eventos de esporte ao longo do ano inteiro, de todas as modalidades. Vocês vão lembrar de tudo que a gente veio conversando, divulgando, do que tem na cidade. E com isso, a economia para os comerciantes, a economia para todos que vivem da atividade turística e comercial. E nós conseguimos demonstrar, só que o Sebrae ele é muito esperto. A gente coloca lá no papel, mas eles vão lá no comércio, vão ouvir o cidadão para saber se o que a prefeitura colocou é verdadeiro, se o comerciante de fato teve retorno. Aquele evento que aconteceu lá no Tejereba, na praia, que aconteceu no Guaibê, que aconteceu em qualquer lugar da cidade, se realmente trouxe retorno financeiro. E a gente teve o nosso projeto selecionado entre todos do estado de São Paulo, de todas as prefeituras, foram mais de 300, quase 300 prefeituras Isso. que participaram. 265 prefeituras e 335 projetos inscritos. Nós conseguimos o primeiro lugar, né, em incentivo ao empreendedorismo através do esporte. Isso com dados comprovados. E agora, na semana que vem, dia 3, estou concorrendo ao Prêmio Nacional lá em Brasília. Vou disputar com os vencedores de outros estados. Quando a prefeita se torna a prefeita empreendedora, Guarujá, a cidade ganha um carimbo de cidade empreendedora. E ela é destacada no mapa nacional e do estado de São Paulo como uma cidade que tem aproveitado e potencializado tudo que tem de bom. Isso tem reflexos. Isso tem reflexos importantes na conquista de investimentos. A gente fez rodadas de negócios, de investimentos. Nós estamos pleiteando junto ao BNDES recursos do parque para financiamento. Quer dizer, tem muita coisa importante e bacana acontecendo para a nossa cidade. Eu estou feliz porque eu disse para a minha equipe, nós vamos trabalhar para ganhar prêmio. Trabalhar para mostrar que a nossa cidade merece, que a nossa cidade ela tem capacidade e competência de avançar e de se destacar no cenário
estadual e nacional. E nós estamos conseguindo, já ganhamos prêmios de educação, prêmios nas áreas de saúde, de economia, como essa. Né? Então, eu quero agradecer a todos os meus secretários, agradecer, né, a equipe lá do desenvolvimento econômico, do esporte, do turismo, que foram equipes que trabalharam diretamente da cultura e também das outras áreas de apoio, porque ninguém trabalha sozinho. Nossa. Por falar em equipe, prefeita, estamos em plena negociação com a prefeitura e o funcionalismo. Está havendo algum impasse? A categoria quer um aumento linear para todas as faixas e a prefeitura propõe, como o próprio secretário de administração, Flávio Poli, anunciou aqui no programa Assunto Cidade, um escalonamento de forma a eliminar algumas distorções. Sim. Então, na realidade, Valdir, é muito pertinente sua pergunta pelo seguinte, desde que assumiu o governo em 2009, a gente vem fazendo uma série de mudanças para a valorização do servidor público, como nunca houve na história do serviço público da cidade. E nós fizemos o plano de carreira do magistério, depois o plano de carreira de todos os servidores. Isso era um tabu. Há 30 anos diziam que iam fazer o plano de carreira e nunca nenhuma gestão conseguiu. A nossa se comprometeu e fez. E o plano entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013. Com o plano, nós tivemos a condição de melhorar substancialmente os salários de todos os servidores, mas haviam ainda algumas distorções. As distorções elas só podem ser corrigidas gradualmente, mas muita coisa a gente conseguiu colocar. Nós criamos, por exemplo, para quem tem pessoas especiais ou alguém na sua família direta que é cuidado pelo servidor, tem redução de carga horária na jornada, nós criamos a progressão horizontal do servidor, porque só os professores tinham direito, ou seja, a cada período de anos, um percentual de aumento no salário. Nós criamos a questão do mérito, da titularidade, ou seja, quando você estuda, você fez um concurso que era de nível médio, mas você fez faculdade, então você vai ganhar um plus no seu salário por ter feito a faculdade dentro da área que você atua. Então, estímulos para que o servidor pudesse crescer. Hoje, o nosso menor salário na prefeitura, o base, eu estou falando sem todos os outros adicionais, é de R$ 1.080. R$ 1.080 é o maior salário base de toda a região. Agora, isso é do menorzinho. Aí você coloca lá o auxílio alimentação, coloca todos os adicionais que a gente incorpora, isso chega a mais de R$ 2.000. Então, é um bom salário, né? E pode ser melhor. Então, o que a gente fez? A gente propôs a correção. Então, quem foi concursado com cargo de ensino incompleto, ensino fundamental incompleto, tem uma margem salarial, ensino fundamental completo, nível médio técnico superior. A gente criou padrões de distância entre um e outro. Porque nós observamos que tem gente que está lá, que só tem a 1ª a 4ª série, que ganha mais do que uma pessoa que fez concurso e que tem nível superior para um curso superior. Então, isso é uma distorção. Então, nós corrigimos isso. Nós vimos que muitos servidores ganhavam de maneira muito diferente para o mesmo nível de formação. Então, nós criamos um valor médio. Mas, infelizmente, essa proposta não foi aceita. Então, vamos passar para a próxima etapa. A próxima etapa é que nós vamos levar décadas para corrigir as distorções. Então, tem sempre a gente que fala, eu ganho menos do que fulano, não vou poder corrigir isso mais. Tinha o caso da guarda. A guarda municipal, na mudança, né, da carreira, os vigias passaram a ganhar igual o guarda municipal por uma decisão judicial. Com essa questão do ano passado de não ser escalonado, o vigia passou a ganhar mais do que o guarda, que tem formação maior do que a do vigia. Porque recebeu um aumento linear. É porque recebeu um aumento linear. Então, os vigias e os guardas têm essa diferença. Não consigo mais corrigir, eu ia corrigir. Dava um aumento de quase 23% para a guarda, corrigindo essa distância entre um outro, que vai aumentar, vai chegar a 30%. Então, só que aí era uma decisão, uma vontade política. Então, com o escalonamento, eu conseguia chegar e equiparar essas carreiras como equiparei outras, né? Só que hoje a gente não consegue mais. Então, nós estamos trabalhando com a inflação, que é o que é possível, e porque linearmente isso tem todas as vantagens que o servidor tem,
E a gente tentou, né? Eu tenho a consciência que eu tentei, eu sou servidora de carreira, venho tentando ao longo do tempo, tanto é que os professores P1s, todos, com exceção de 67, hoje ganham igual o professor P3, porque quem fez faculdade, quem era magistério, fez faculdade, passou a ganhar igual, né? Então, quem não fez, quem não aproveitou a oportunidade, vai continuar ganhando o seu salário de P1 com reajuste, mas os de P1s que foram para P3 ganharam o reajuste da lei e mais o que está agora no dissídio. Então, esta questão que aconteceu, nós estamos dialogando, o Flávio Poli e o Armando permanentemente dialogam com os dois sindicatos. Se tem uma coisa que eu sempre prezei é a conversa. Eu nunca deixei os dois sindicatos distantes de nada. Sempre ouvindo, recebendo as contribuições, dialogando, apresentando, e os servidores fizeram a sua opção. Eu respeito e vamos para a próxima. Certo. Esse ano o município não vivenciou aquele drama do ano passado com relação ao trânsito de caminhões em direção ao porto por conta da safra. A safra, apesar de ter sido maior do que a do ano passado, os problemas foram menores. O que funcionou, prefeito? Funcionou o gabinete de gestão de crise que eu criei, coordenou as ações de todos aqueles que fazem parte do problema. Então, estava lá as empresas do Porto, Codesp, Governo do Estado, Prefeitura, Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Ecovias, todos eles, os ecopátios. Nós apresentamos propostas, nós fizemos a nossa lição de casa, cada um fez a sua parte, concluímos a perimetral que segregou, que separou, né, os veículos da cidade dos veículos do Porto, conseguimos reduzir, né, os conflitos com o viaduto, que faziam que em cada 1 minuto e meio parado nós tivéssemos 100 metros de fila. Então, 15 minutos de parada, você imagina quanto de fila a gente ia crescendo. Com isso, deu uma dinamizada. As obras que o governo do estado está fazendo no acesso para a Baixada Santista e também as ações que a Codesp, mas as empresas e a prefeitura estão fazendo no novo acesso, ali próximo da Alquímica, que está quase pronto e que vai diminuir, vai reduzir em 40% o trânsito da Rua do Adubo. No futuro, o nosso sonho com a perimetral fase 2 concluída, que o ano que vem já começa a licitação da nova obra, com viaduto, com toda uma outra condição para a nossa cidade, Vicente de Carvalho, o trecho ali da Alquímica, nós vamos passar pelo viaduto e os caminhões passarão por baixo do viaduto, em nível. E com isso, separando todo o trânsito do porto do trânsito da cidade definitivamente. Aí já é uma solução definitiva. Aí é uma solução definitiva. Então, tudo isso foi feito. O que não foi feito é que faltou do governo do estado a marginal ao lado da Cônigo Domênico, aquela que é de bloquete, que está toda irregular, que era fazer a extensão daquela avenida que custa 18 milhões até próximo ali à Facina. E isso não saiu ainda do papel, a gente está cobrando lá da Secretaria de Transporte, do secretário Saulo, mas as outras ações aconteceram, todos colaborando, todos cooperando, e a gente está tendo uma diminuição dos conflitos. Certo. Prefeita, eu sei que é difícil tirá-la dos seus afazeres, do seu gabinete, das suas intensas reuniões, mas nós precisaríamos de umas 10 edições do programa Assunto Cidade para atualizar todos os assuntos. Como não é possível, o tempo já está se esgotando, queria lhe agradecer muito, mas antes deixar um espaço para a senhora despedir do telespectador e dar uma pincelada. Nós estamos chegando ao aniversário de Guarujá, no dia 30 de junho. Logicamente que a senhora tem, imagina assim, alguns presentes que a cidade poderia ganhar, alguma coisa, uma mensagem final para o telespectador. Sim, isso a gente vai comunicar no momento certo, né? Até porque a gente está preparando desde os festejos que vão coincidir com a Copa, mas tudo que está sendo preparado, os eventos, enfim, e as nossas inaugurações. Então, no momento certo, a gente está apresentando. Mas eu quero agradecer a você, Valdir, dizer que é um prazer estar no seu programa, né? Sempre sentir a sua boa acolhida e recepção. E aos telespectadores, o meu obrigado, né, por estarem conosco até agora. Que Deus abençoe a todos, né, e que a gente possa se encontrar o mais breve possível. Tá certo. Obrigado, prefeita. Boa sorte no seu trabalho, bom trabalho. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.